irmão Maurício. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma visão um pouco diferente de tudo isso que está acontecendo em relação à igreja. Por que que a igreja está estagnada, está parada diante de tudo que estamos vendo? É claro que a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, Amém. mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós estamos lutando com legiões de demônios. A igreja, no momento do caos, ela tem que ser a solução. Amém. Ela tem que ser a solução e ponto final, e acabou. Amém. Eu creio. Ela é o último recurso. Eu creio. Ela é o último recurso. Se ela não está posicionada nesses termos, nessas condições, ela não está cumprindo o papel dela. O que nós vemos na igreja, vamos dizer hoje, na igreja brasileira, na minha opinião, o que eu vejo de muitos anos para cá, vamos dizer do final dos anos 70 para cá, a igreja foi, aos poucos, com o passar do tempo e com a explosão do evangelho, né, no Brasil, do final dos anos 70 ao início dos anos 80 e diante, a igreja se contaminou. Ela se contaminou, né? E isso ele fez com que a igreja fosse, então, se envolvendo com as coisas do mundo, com o mundanismo, sendo que os grandes ministérios, os grandes pastores, as grandes denominações desse país, se tivessem lá atrás cumprido, vamos dizer assim, né, no termo simples, na lição de casa, né, o papel da igreja primitiva, se tivesse sido feito lá atrás, desde os tempos de hoje até agora, meus irmãos, eu duvido que a igreja estaria fechada. Eu duvido. Mas por que a igreja está fechada? Porque esses homens, esses ministérios se corromperam. E até mesmo quando você pega recursos do ímpio, de políticos, e coloca dentro da igreja, das denominações, você está fazendo acordo com Satanás. E você fazendo acordo com as trevas, você perde totalmente o crédito no reino espiritual para lutar contra ele. Glória a Deus. Você fica de mãos amarradas, de mãos atadas. Então eu pergunto para os irmãos, aonde estão os grandes pregadores do evangelho dos anos 80 até hoje? Até os nossos dias. Aonde estão os grandes homens que fizeram grandes concentrações de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas? Aonde eles estão agora, irmãos? Aonde eles estão? Aonde esses homens estão? Nós não vemos nem falar deles. Todos sumiram. Eu não vou aqui citar nomes. Amém? Não há necessidade disso. Mas estão desacreditados e, principalmente no mundo espiritual, não tem crédito nenhum com Deus. Estão, vamos dizer assim, o português claro, estão de rabo preso. E quando quando a igreja fica de rabo preso com o diabo, ela fica de joelho para Satanás. É o que está acontecendo hoje, por isso que a igreja está sem força de lutar contra esses demônios que estão oprimindo e fazendo a igreja calar a boca. Nós lembramos muito bem de quando o povo de Israel ficou 400 anos cativo no Egito. Deus, então, a palavra do Senhor diz, então, que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Então, o que Deus fez? Ele levantou um líder, levantou um homem corajoso, como Moisés, não sabia nem falar, mas ele foi e fez o que Deus mandou. E os decretos que Faraó e o governo egípcio tinha feito com o povo de Israel? Era decreto em cima de decreto. E nós não estamos vendo nada diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Nós não estamos vendo nada diferente, nós estamos vendo decreto em cima de decreto. Mas o Senhor disse para Moisés, vai lá e fala para Faraó deixar o meu povo ir. Cadê os homens de hoje de Deus para se unirem, os grandes denominações, as grandes igrejas, para chegar diante dos líderes, dos governadores, dos estados e dizer para eles, deixe o meu povo ir. Cadê? Amém. Cadê, meus irmãos? Então, o que aconteceu? Aconteceu que, então, o Faraó falou, não, eu não vou deixar aí. Bom, você não vai deixar aí, então eu te entrego na mão de Deus. E o que Deus fez?
Deus tratou com eles. Deus quer exatamente fazer isso nos dias de hoje. Deus entrou Mas na guerra. cadê que o povo está fazendo o que está em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Mas cadê? Cadê esses homens para fazer isso, irmãos? Não tem. Porque, infelizmente, a igreja se corrompeu. Meu Deus do céu, é de arrepiar. Obrigado, Maurício, pela sua contribuição. Me senti tremendamente abençoado. Na esperança que Deus ainda não fez, mas Ele pode levantar esses, né? Em nome de Jesus. Porque a igreja sempre foi vitoriosa. A igreja, em situações muito mais difíceis e complicadas do que essa que nós estamos vivendo, ela superou e está de pé. Ocorre que eu creio, eu endosso muito essas palavras do Maurício, é a forma que eu vejo com toda sinceridade, e nós não estamos aqui para criticar, porque quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de todos nós não estamos excluídos, né? Sim. Mas da omissão, tempos de omissão, né? E tempos de atrelamento com coisas, deixando o mundo entrar na igreja, né? Contigo a palavra, Maurício. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma visão um pouco diferente de tudo isso que está acontecendo em relação à igreja. Por que a igreja está estagnada, está parada diante de tudo que estamos vendo? É claro que a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, Paulo disse aos Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, Amém. mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós estamos lutando com legiões de demônios. A igreja, no momento do caos, ela tem que ser a solução. Amém. Ela tem que ser a solução e ponto final, e acabou. Amém. Eu creio. Ela é o último recurso. Eu creio. Ela é o último recurso. Se ela não está posicionada nesses termos, nessas condições, ela não está cumprindo o papel dela. O que nós vemos na igreja, vamos dizer hoje, na igreja brasileira, na minha opinião, o que eu vejo de muitos anos para cá, vamos dizer do final dos anos 70 para cá, a igreja foi, aos poucos, com o passar do tempo e com a explosão do evangelho, né, no Brasil, do final dos anos 70 ao início dos anos 80 e diante, a igreja se contaminou. Ela se contaminou, né? E isso ele fez com que a igreja fosse, então, se envolvendo com as coisas do mundo, com o mundanismo, sendo que os grandes ministérios, os grandes pastores, as grandes denominações desse país, se tivessem lá atrás cumprido, vamos dizer assim, né, no termo simples, na lição de casa, né, o papel da igreja primitiva, se tivesse sido feito lá atrás, desde os tempos de hoje até agora, meus irmãos, eu duvido que a igreja estaria fechada. Eu duvido. Mas por que a igreja está fechada? Porque esses homens, esses ministérios se corromperam. E até mesmo quando você pega recursos do ímpio, de políticos, e coloca dentro da igreja, das denominações, você está fazendo acordo com Satanás. E você fazendo acordo com as trevas, você perde totalmente o crédito no reino espiritual para lutar contra ele. Glória a Deus. Você fica de mãos amarradas, de mãos atadas. Então eu pergunto para os irmãos, aonde estão os grandes pregadores do evangelho dos anos 80 até hoje? Até os nossos dias. Aonde estão os grandes homens que fizeram grandes concentrações de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas?
Aonde eles estão agora, irmãos? Aonde eles estão? Aonde esses homens estão? Nós não vemos nem falar deles. Todos sumiram. Eu não vou aqui citar nomes. Amém? Não há necessidade disso. Mas estão desacreditados e, principalmente no mundo espiritual, não tem crédito nenhum com Deus. Estão, vamos dizer assim, o português claro, estão de rabo preso. E quando quando a igreja fica de rabo preso com o diabo, ela fica de joelho para Satanás. É o que está acontecendo hoje, por isso que a igreja está sem força de lutar contra esses demônios que estão oprimindo e fazendo a igreja calar a boca. Nós lembramos muito bem de quando o povo de Israel ficou 400 anos cativo no Egito. Deus, então, a palavra do Senhor diz, então, que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Então, o que Deus fez? Ele levantou um líder, levantou um homem corajoso, como Moisés, não sabia nem falar, mas ele foi e fez o que Deus mandou. E os decretos que Faraó e o governo egípcio tinha feito com o povo de Israel, era decreto em cima de decreto. E nós não estamos vendo nada diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Nós não estamos vendo nada diferente, nós estamos vendo decreto em cima de decreto. Mas o Senhor disse para Moisés, vai lá e fala para Faraó deixar o meu povo ir. Cadê os homens de hoje de Deus para se unirem, os grandes denominações, as grandes igrejas, para chegar diante dos líderes, dos governadores, dos estados e dizer para eles, deixe o meu povo ir. Cadê? Amém. Cadê, meus irmãos? Então, o que aconteceu? Aconteceu que, então, o Faraó falou, não, eu não vou deixar ir. Bom, você não vai deixar ir, então eu te entrego na mão de Deus. E o que Deus fez? Deus tratou com eles. Deus quer exatamente fazer isso nos dias de hoje. Deus entrou na guerra. Cadê que o povo está fazendo o que está em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Mas cadê? Cadê esses homens para fazer isso, irmãos? Não tem. Porque, infelizmente, a igreja se corrompeu. Meu Deus do céu, é de arrepiar. Obrigado, Maurício, pela sua contribuição. Me senti tremendamente abençoado. Na esperança que Deus ainda não fez, mas Ele pode levantar esses, né? Em nome de Jesus. Porque a igreja sempre foi vitoriosa. A igreja, em situações muito mais difíceis e complicadas do que essa que nós estamos vivendo, ela superou e está de pé. Ocorre que eu creio, eu endosso muito essas palavras do Maurício, é a forma que eu vejo com toda sinceridade, e nós não estamos aqui para criticar, porque quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de todos nós não estamos excluídos, né? Sim. Mas da omissão, tempos de omissão, né? E tempos de atrelamento com coisas, deixando o mundo entrar na igreja, né?